Servir, a grande chave da realização. A parábola do servo vigilante. Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48. A lenda simbólica de Percival, apresentada pelos Rosacruzes, encerra uma ideia central de grande significado esotérico, expressa pela palavra serviço, que constitui uma regra prática dessa escola em todas as atividades. Nessa saga filosófica é descrita veladamente o mistério do Santo Grau, que foi transformada numa ópera musical pela genialidade de Richard Wagner. Seu enredo deixa transparecer, com brilho inigualável, a existência do legítimo cristianismo expresso pelas palavras do Divino Mestre. Abre aspas. Pois qual é o maior? Quem está à mesa? Ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Fecha aspas. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Com estas palavras foi exposto veladamente um dos grandes enigmas da existência. O Divino Espírito que habita no homem, apesar de sua grandeza, está a serviço do seu servo, dedicado e solícito. Ele não descuida dos mínimos detalhes, realizando seu trabalho com amor e discrição, apresentando para sua criatura, Homem, o maior e mais abnegado serviço. A frase no meio de vós foi colocada de tal forma que seu sentido mais sutil dificilmente é captado pelo homem comum, habituado ao raciocínio intelectual. Geralmente ele é considerado de forma comum ou exterior, ou seja, a presença de Cristo junto aos apóstolos ou entre eles, servindo-os com seus ensinamentos. Embora essa versão também possa ser aceita, esta frase tem um significado mais profundo e individual de importância excepcional para o estudante. Entre os vários órgãos do corpo humano, o coração ocupa um lugar de destaque. Encontra-se localizado aproximadamente no meio do corpo quando levamos em conta o sentido vertical, que vai da cabeça aos pés, e o cruzamento horizontal, formado pelos dois braços abertos, constituindo dessa forma a cruz da matéria ou cruz filosófica, conhecida de todas as tradições ocultas do passado. Neste órgão arde a chama divina do átomo semente do corpo físico, considerado pela filosofia rosacruciana o livro do destino. Nele se encontra também o assento secundário do espírito de vida, ou Cristo interno do homem, cuja expressão, intuição, se manifesta através do centro cardíaco, sob a influência cósmica do planeta Vênus. É o órgão mais misterioso da constituição física do homem, causando perplexidade entre os mais eminentes cientistas ao notarem que, sob os efeitos de uma misteriosa metamorfose, está desenvolvendo estrias transversais, a fim de converter-se no músculo voluntário, isto é, submetido à vontade do homem num futuro talvez não muito distante. É inacreditável que os homens não se interessem e não tenham nenhuma consciência do grande milagre que se opera diariamente em seu interior. Mesmo que fosse considerado apenas pelo ponto de vista material, já seria por si só algo majestoso e excepcional. Todas as funções orgânicas são realizadas com notável precisão, quando a saúde é normal, atendendo à direção sábia de uma inteligência superior que não é a do homem. Este, em sua ignorância, atribui ao inconsciente palavra vaga e igualmente incompreensível que pretende substituir Deus por causar-lhe talvez menor constrangimento. A grande verdade é que o homem ou consciência relativa não participa deste trabalho interior. Ele não tem a menor noção da maravilha que se opera em seu próprio organismo. O poder invisível, aquele mesmo que criou os veículos mental, emocional e físico, tem por único objetivo garantir a manifestação do maior e mais precioso mistério da criação, a consciência do homem. Toda a grandeza e capacidades do espírito manifestam-se e confirmam-se
quando sua alma consciente se revela ao mundo na forma de um homem ou uma mulher. A consciência humana, que ainda é um enigma para a ciência, surge em maior ou menor grau em todos os homens como um reflexo livre e independente do divino poder que a engendrou. É simbolizada na mitologia grega pelo misterioso Prometeu, que ao roubar o fogo do céu, é atado a um rochedo, Corpo físico mineral. tendo o fígado roído por um abutre, Desejos. até que sua força, Hércules. dirigida pela inteligência, Mercúrio. venha libertá-lo desse suplício. Custa crer que os homens inteligentes possam enganar-se lamentavelmente, montando as mais estranhas teorias para explicar a existência desta faculdade. Infelizmente, os fatos comprovam a cegueira mental e psicológica que permeia a grande maioria dos cientistas. Apesar da erudição de que tanto se orgulham, mostram-se incapazes de observar as manifestações dessa inteligência superior em seu próprio corpo. O que causa admiração é que este poder superior, que criou e sustenta o homem, não o obriga a fazer coisa alguma. Sequer lhe pede que acredite nele e respeita integralmente sua liberdade de consciência, não se fazendo notar por ela. Com a inabalável paciência de quem tem a eternidade a seu dispor, espera que sua criatura, Homem. cresça e se liberte das ilusões materiais, a fim de estabelecer um contato com o divino poder que a sustenta. O trabalho evolutivo é lento em suas realizações, porém é absolutamente seguro dos objetivos a serem alcançados. Para todo homem e mulher chegará o dia em que a aspiração pela vida superior despertará e impor-se-á à sua consciência. Esse despertar marca o início da busca e a consequente volta à casa paterna, descrita na parábola do filho pródigo. A maturidade anímica, o temperamento e o destino de cada homem aproximá-lo-ão de uma das linhas que atuam no plano evolutivo, a linha ocultista Razão. e a linha mística ou religiosa. Sentimentos. Se o indivíduo é de temperamento intelectual ou mental, independe no seu modo de pensar. Seguramente inclina-se para o estudo do ocultismo e da magia, conhecida também como a linha realista e positiva dos Filhos do Fogo. Se for de temperamento místico ou sentimental, com inclinação para o matriarcado, procurará uma igreja, a linha negativa dos Filhos da Água, sob a égide dos ministros e sacerdotes. Compreenda que as duas linhas separadamente são incompletas, pois uma desenvolve a razão e a outra o sentimento. É de se esperar a união das duas no futuro próximo. A Ordem Rosa Cruz, depositária dos mistérios do Ocidente, é uma escola sui generis, pois trabalha em harmonia com as leis da natureza e ensinos cristãos apresentados pelos evangelhos, tendo em vista as necessidades espirituais e psicológicas das raças árias, especialmente por serem mais avançadas. Suas bases filosóficas incluem um método especial de crescimento anímico, por meio do qual a razão e o sentimento são desenvolvidos sincronicamente. O atendimento a esse método proporciona a união entre a cabeça e o coração, entre a razão e o amor, entre a ciência e a fé. Por meio dos ensinos proporcionados por ela, o estudante torna-se ciente de que o patrimônio físico e psicológico que está usando, Corpo físico, corpo vital, corpo de desejos e mente, dos quais nada sabe, foram criados pelo seu próprio espírito e postos a seu serviço e cuidados. Ainda mais, toda essa monumental constituição funciona admiravelmente bem, com absoluta precisão, como sustentáculo da sua consciência, devido à atuação do seu Deus interior, que o serve ininterruptamente dia e noite. Os apóstolos, há 2000 anos atrás, já conheciam essa grande verdade sentida e provada por todo o discípulo prático e sincero. Ao entender esta imensa realidade, o estudante vê-se frente a frente com a única alternativa
de servir ao seu espírito, no sentido de realizar a sua vontade na terra, demonstrando gratidão pelo imenso amor e cuidados que este lhe dispensa. A parábola do servo vigilante. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 48. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vírgula, quer ele na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferem estas palavras para nós ou também para todos? Disse-lhe o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os seus fiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Palavras-chave: os corpos cingidos, as candeias acesas, a segunda ou terceira vírgula, os conservos, os muitos e poucos açoites. Os corpos cingidos. Era costume de alguns povos da antiguidade vestirem-se de largas e longas túnicas que chegavam até os pés. Quando tinha que realizar algum trabalho, costumavam cingir-se com uma cinta ou faixa ao redor da cintura para manter a túnica ajustada ao corpo na altura conveniente, a fim de não dificultar o trabalho que deveriam realizar. Dizem as antigas tradições que ao servir seu Senhor, o servo cingia-se. O Espírito de Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, Nível psicológico inferior, cingiu-se com uma toalha, demonstrando por meio deste magnífico símbolo que o Espírito veio ao mundo para servir ao homem. Portanto, é dever de todo candidato consciente fazer o mesmo, não só ao seu Deus individual, como ao Deus que se encontra no interior do seu próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Os verdadeiros discípulos aguardam com fé e esperança a segunda volta de Cristo, pois ele afirmou enfaticamente que voltaria. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. João capítulo 14, versículo 28. Esta segunda volta, evidentemente, não será exterior como muitos ingenuamente acreditam. O Mestre os preveniu a esse respeito.
dizendo que sua segunda vinda não se daria com demonstrações exteriores como da primeira vez. Também preveniu aos discípulos de todas as épocas para que não se deixassem enganar pelos falsos cristos e falsos profetas, que seguramente apresentar-se-iam em seu nome para explorá-los. Segundo essa afirmação do Mestre, conclui-se logicamente que a segunda volta dar-se-á interiormente na consciência do discípulo devidamente preparado para este augusto acontecimento. A volta será por dentro, não por fora. Unicamente se elevando a um nível superior e espiritual é possível entrar em contato com o poder crístico individual, perfeitamente sintonizado com o Cristo cósmico exterior, que se revelou ao mundo há mais de 2000 anos atrás. Por essa razão, os discípulos aguardam a manifestação do seu próprio espírito de vida, Cristo interno, sem maiores preocupações a respeito do dia e hora em que ele há de se revelar à sua consciência. Como os servos solícitos, sempre dispostos a atender à vontade do seu Senhor, os discípulos devem servir não apenas ao seu Senhor interior, mas também ao do seu próximo, pois só os atos de amor e solidariedade confirmam as aspirações superiores, tornando-o merecedor das atenções do próprio Espírito. É de se esperar que esta chispa divina, que passou idades inteiras servindo sua criatura na infância e adolescência psicológica, suportando fraquezas e deslizes, seja servido finalmente por ela com gratidão, amor e dedicação, pois tal atitude é a única que pode provar maioridade e amadurecimento psicológico. Deve cooperar e unificar-se com seu Criador para fazer-se merecedor dos seus bens que ele tem para oferecer. As candeias acesas. A candeia é o símbolo da luz, isto é, da consciência. É o mais valioso tesouro que o espírito conquistou em sua trajetória, desde o início da involução no período de Saturno até a presente época. A simples observação constatará que os níveis de consciência dos homens não se encontram numa mesma altura, não são iguais, pois uns têm mais evolução que os outros, e evolução significa maior consciência. Voltamos a enfatizar que a faculdade comumente confundida com consciência não passa de condicionamento ou programação mecânica, proporcionada pela educação, pelas impressões recebidas por meio dos 5 sentidos e por todas as sugestões recebidas desde o nascimento. A observação deste fato levou a psicologia esotérica a concluir que a grande maioria dos homens assemelha-se a robôs ou máquinas programados pelas circunstâncias da vida material, pela cultura, hábitos e costumes próprios de cada época, com alguns raros vislumbres de consciência ocasionais. Essa massa de seres mecanizados e inconscientes de si mesmos, facilmente manipulada pelas elites mundanas e pela mídia, deu-se o nome de multidões por se encontrarem aproximadamente no mesmo padrão de mentalidade mundana e materialista. A diferença entre o discípulo de uma escola e um homem sensorial, parte integrante das multidões, consiste no fato de que o primeiro tomou consciência dos grilhões que o atavam ao nível mental e psicológico dessas massas, esforçando-se em edificar uma mentalidade nova, livre e independente, que o desvincule desse nível popular e negativo. As massas populares não são expressões de uma vontade própria e independente. Geralmente refletem as aspirações ou interesses de seus líderes ou de algumas personalidades em evidência, normalmente sem nenhuma importância de um partido político ou de uma seita religiosa que despertaram suas simpatias. Observe a facilidade como elas se deixam levar e enganar pela hábil propaganda. As multidões não podem ser livres, pois estão condicionadas ou programadas tanto no modo de pensar como no de agir. Observe o que acontece no campo da política, moda, arte, esporte, religião, etc. Quando se trata de um verdadeiro discípulo,
É lógico supor que esse estado interior maquinal, que forma sua personalidade, foi suprimido em larga extensão, dando lugar à individualidade do espírito. O estudo e o treinamento esotérico o ensinou a pensar com sua própria cabeça, tendo por pedra angular a verdade, a lógica e o bom senso, já que é absolutamente impossível chegar à libertação anímica na base da mecanicidade, das opiniões e da repetição de princípios mal compreendidos e consagrados pela cultura acadêmica. As candeias acesas no Evangelho fazem referência a um estado de alma plenamente desperto, em que a candeia, consciência, está acesa, ou seja, ilumina aquele que a possui, conferindo-lhe o poder de vigiar e controlar toda a sua natureza anímica, como também todas as impressões que chegam até ele na forma de sugestões provenientes do exterior. Com essa luz, o discípulo transforma-se num servo vigilante, voltado inteiramente para os interesses superiores do seu espírito. Seria absurdo imaginar que o homem pode amar a Deus e ao próximo na base de um condicionamento inconsciente e irresponsável, protagonizado pelo mundo. É preciso que se entenda definitivamente que as máquinas psicológicas não podem amar. Só com a candeia acesa e elevada a um nível superior é possível cingir-se, como dizem os evangelhos, para servir a Deus e ao próximo. A segunda ou terceira vírgula. A palavra vírgula faz referência a um estado de privação ou ausência de sono, insônia ou estado de quem vela durante a noite, permanecendo acordado. Significa também desvelo, cuidado, dedicação. É evidente que os evangelhos não se referem a um estado de vigília comum, como aquele que o homem experimenta quando, por qualquer razão, não consegue adormecer. Essa palavra deve ser considerada sob um outro aspecto. Diz respeito à reencarnação, o processo natural que traz o espírito de volta ao cenário físico, despertando-o de um período de descanso ou sono nos mundos espirituais entre uma vida e outra. A lei da reencarnação não foi mencionada abertamente pelos evangelistas, por motivos de ordem superior. Quando o espírito reencarna, entra novamente em estado de vigília, isto é, desperta do seu sono milenar, reiniciando o trabalho que interrompeu na vida passada por ocasião da morte. Por essa razão, a consciência relativa do homem é também chamada de consciência de vigília, e, nesse nível psicológico, ainda incompleto e ilusório, encontra-se a grande maioria das pessoas. O desenvolvimento de novas capacidades, que sejam artísticas, técnicas, intelectuais, etc., requerem treinamentos especializados. O mesmo sucede com as capacidades anímicas. Só por meio de ensinos de uma escola devidamente autorizada, de uma prática adequada e sistemática, a percepção do homem cresce, tornando-se mais e mais penetrante, abrindo-se para um maior e mais profundo entendimento. A evolução espiritual não se pode processar numa única vida. O estudante há de estar ciente de que seu esforço, no sentido de elevar-se internamente para entrar em contato com o espírito interior, depende da qualidade do trabalho desenvolvido no tempo, isto é, durante a vida terrestre. Os evangelhos falam numa segunda ou terceira vírgula, sem mencionar a primeira, que, sem dúvida, se refere à atual vida terrestre. Disse São Paulo, abre aspas, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Tentando mostrar ao estudante que o que mais deveria importar-lhe é a sua preparação psicológica atual. Tão certo como o dia sucede à noite, a luz se fará, e o espírito, que durante idades se manteve oculto, manifestar-se-á à consciência do homem quando estiver suficientemente amadurecido para essa revelação interior. Apressar esse dia depende exclusivamente das suas aspirações e de um preparo psicológico adequado.
O discípulo ou servo deve estar sempre vigilante, realizando o trabalho que lhe compete fazer, quer o Filho do Homem venha ainda nesta vida, primeira vírgula, quer na próxima, segunda vírgula, ou ainda numa terceira. O estudante deve ser fiel, sustentando seu ideal com toda a firmeza. A vida humana é muito curta e cheia de tribulações, como diz a Bíblia. E talvez a morte surpreenda o aspirante nessa atividade, interrompendo a caminhada. Embora este fato esteja dentro da lei, o estudante não deve desanimar. Todo o trabalho e não concluído numa vida encontrará sua continuidade na próxima existência. Os cuidados com a casa do seu espírito, corpo físico, e com todos os seus bens, mente, corpo de desejos e corpo vital, são de extrema importância no caminho da realização, pois o produto extraído desses veículos, alma, depende sua sorte e sucesso. Os conservos. Ao entrar efetivamente no caminho da realização espiritual, o discípulo poderá contar com uma ajuda externa que virá seguramente através do seu próprio espírito. Com a reforma do seu corpo mental e emocional, seus atos e atitudes produzirão reações proporcionais derivadas do nível superior, ao qual não passam desapercebidas. Por força de uma lei absolutamente justa, deve haver resposta a todos os atos. Os egoístas e desumanos provocarão reações desfavoráveis das leis de Deus e da sociedade da qual se faz parte. Os de amor e altruísmo, além de despertar reações favoráveis dessa mesma sociedade, produzirão reações positivas da parte de Deus. Por essa razão, nenhuma ação pode ficar sem resposta. Nem sempre essa reação é captada pela consciência, o que não deve preocupar o estudante, pois nada se perde no nível espiritual. Essas reações internas, quando positivas, chegam ao centro consciente do candidato de forma intuitiva, ou seja, como direção ou instrução, que aumentará sua alma intelectual, proporcionando-lhe uma sabedoria que não pode ser batida pelos conhecimentos mundanos, um discernimento de tal ordem, capaz de penetrar as aparências e distinguir a verdade da mentira, em qualquer circunstância. Algumas vezes, esses impulsos superiores internos são tão fortes que o estudante sentirá impelido a agir de forma contrária aos seus interesses particulares. Tais impulsos superiores intuitivos, conhecidos como conservos pelo esoterismo cristão, são os mesmos que na parábola das bodas, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, foram enviados pelo rei como portadores do convite de casamento do seu filho. Todavia, o estudante deve estar informado que mesmo depois de ter dado os primeiros passos no caminho, ele ainda estará sujeito a várias quedas de consciência, que poderão fazê-lo voltar a antigas condições psicológicas negativas que pareciam superadas. Este estado anímico decaído, ou de sono acordado, como denomina a psicologia esotérica, é representado na parábola pela embriaguez, estado este em que a consciência se ausenta, dando lugar ao subconsciente. É do conhecimento dos estudantes que no subconsciente se encontram registradas as antigas gravações, que não foram desativadas completamente e que exercem ainda uma influência muito forte sobre o estudante. Esses registros constituem o velho homem, programado pela mentalidade concreta que governa o mundo, expressão infeliz do personalismo egoísta, dinamizado pelas forças de repulsão do corpo de desejos. Com a consciência rebaixada ao nível inferior da sua natureza psicológica, é comum o estudante revoltar-se contra o ideal superior, ainda pequenino e delicado, porém suficientemente vivo para mostrar-lhe a sua fraqueza. A queda neste estado francamente negativo causa a falsa impressão de que todas as suas aspirações mais elevadas desapareceram. Com a consciência envolvida pela ação nefasta desses elementos psíquicos inferiores, passa a espancar ou maltratar seus conservos, impulsos intuitivos superiores,
reagindo violentamente contra qualquer argumento de ordem espiritual que estes possam surgir-lhe. Espancar ou maltratar os conservos significa não dar atenção à voz interior que procura fazer-se ouvir. Significa rejeitar ou ignorar suas advertências, mantendo-se indiferente aos seus sábios conselhos. Essas quedas de consciência entre os estudantes são mais comuns do que se imagina. Alguns conseguem superá-las invocando o poder do espírito e da corrente espiritual a qual estão ligados. Outros têm maior dificuldade em reabilitar-se devido sua fraqueza anímica, tendo que passar por várias experiências, e somente com o tempo e persistência conseguirão superar os muitos e poucos açoites. No caminho da realização anímica, tudo depende do grau de consciência do estudante. Assim como uma criança não pode ser responsabilizada pelos seus atos, por não ter atingido ainda um nível de compreensão que lhe permita agir com racionalidade, assim também sucede com o homem no nível espiritual. Aquele que tem mais consciência terá maiores oportunidades de agir bem e crescer psicologicamente, embora assuma também maior responsabilidade frente às leis evolutivas. O que tem menos consciência será mais limitado em sua mentalidade, com menores oportunidades de desenvolvimento. Sua responsabilidade, portanto, será menor perante essas mesmas leis. Os evangelhos confirmam essa verdade ao afirmar, abre aspas, porque a todo o que tem consciência se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem consciência, até o que tem lhe será tirado. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, versículo 29. Os açoites simbolizam a reação natural e necessária aos atos humanos negativos. Esta reação pode manifestar-se ainda nesta atual vida, antes da morte, como poderá acontecer no processo pós-mortem, quando o homem passa pelas regiões inferiores do mundo de desejos, que constituem o purgatório. Nessas regiões predominam as forças de repulsão, ou as fúrias como são designadas pela mitologia grega. Por isso é que o processo purgatorial deve ser necessariamente doloroso para livrá-lo do mal. Os evangelhos empregam o termo açoite para designar a atuação dessas forças, pois sua ação produz dor, que é o único meio de fazer o homem compreender que não é inteligente por se a serviço da sua natureza inferior. Também é preciso considerar que a atuação dessas forças e o correspondente sofrimento serão sempre proporcionadas ao nível de consciência de cada um. Assim, um homem indiferente ao seu próprio desenvolvimento anímico, que nunca se interessou por algo superior e passou a vida inteira em busca dos bens materiais, desde que não tenha causado danos a outrem, levará poucos açoites. A falta de interesse ou indiferença por algo superior é sinônimo de pouca evolução, mesmo que o indivíduo possua uma grande erudição. Por não ter a menor noção da sua natureza espiritual, não pode ser responsabilizado. Em certo sentido, é semelhante a um rapazola, cuja pouca idade o impede de agir corretamente. Uma das frases mais notáveis proferidas por Cristo na cena da crucificação diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Passaram-se 20 séculos depois que estas palavras foram proferidas. Perguntamos: E hoje, sabemos o que devemos fazer? É bem verdade que em todos os tempos existiram e existirão os mais avançados, aqueles cuja evolução despertou o interesse pelas questões espirituais, tendo passado até por experiências de ordem psíquica e espiritual. Alguns destes entram em contato com os ensinos superiores e, por esse motivo, são mais responsáveis se não agirem de conformidade com os ensinos que livremente adotaram. Caso suas ações se chocaram com as leis espirituais e os ditames da própria consciência, sofrerão em larga extensão as reações naturais,
provocadas pelos seus atos. Estes levarão muitos açoites, por conhecerem a verdade do seu Senhor e não atendê-la. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas capítulo 12, versículo 48. O conhecimento do esoterismo é perigoso quando é levado por interesses egoístas e exclusivistas, pois um maior conhecimento implica necessariamente numa maior responsabilidade. Os estudantes deverão ter muito em conta essa realidade. Acrescentaremos a este trabalho 2 passagens do Novo Testamento, que confirmarão de forma admirável tudo o que foi apresentado. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. João capítulo 9, versículos 40 a 41. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e temos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos factais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17.